Bem-vindos a todos. Eu sou o Jorge Bento, diretor do IT Channel, e este é o fórum sobre redes e ambiente empresarial. É o fórum da edição de junho do IT Channel, e vamos falar de um mercado que, para os parceiros, é um mercado ele é muito dinâmico, é um mercado que tem registrado sempre crescimentos no global. No entanto, é um mercado que por segmento, é um mercado que tem flutuado bastante. Alguns segmentos têm registrado contrações, depois no final do ano houve alguma recuperação, e outros segmentos deste mercado de redes empresariais têm conhecido até crescimentos bastante expressivos. O mercado como um todo é um mercado que continuará a crescer. As previsões atuais, não sei se tem Gartner disse agora, não me recordo, mas para este ano as previsões apontam mais ou menos, em termos globais, em termos mundiais, mais ou menos para mais de 5%, 5,5% aproximadamente. Mas é de facto um mercado que está a sofrer uma grande transformação. Aliás, ele está a sofrer uma grande transformação que a própria pandemia impôs, e depois houve momentos de fluxo e refluxo em termos do que é negócio. E é tudo isto que nós vamos querer hoje saber, e também ter uma perspectiva futura do que é que os nossos convidados pensam. E para apresentar os nossos convidados, eu vou pedir aqui à minha colega Marta Ferreira. Bom dia, Marta. Bom dia, Que Jorge. dê aqui início à ronda. Obrigada, Jorge. Muito bom dia a todos e também a todos aqueles que ainda se estão a juntar a nós. Precisamente hoje vamos falar aqui de networking empresarial, e antes de falarmos de toda esta transformação que está a acontecer, e como habitual nos nossos live events, vamos dar a conhecer aqui um pouco o nosso painel, os nossos participantes de hoje que aqui nos vão acompanhar e que vão falar também um pouco daquilo que é a sua experiência na área do networking. E começava por apresentar aqui o Henrique Amar, que está hoje aqui em representação da Alcatel Lucent Enterprise. Muito bom dia, Henrique, bem-vindo. Muito bom dia, Marta. Muito bom dia a todos, os colegas e quem está a assistir a este webinar. Para quem não me conhece, sou Henrique Amaro, trabalho na Alcatel Lucent Enterprise já há 14 anos. Sou Business Line Manager, e o que é isto? Neste momento a função é ajudar a lançar novas soluções e produtos na área, especificamente na minha área, em networking, e dar apoio aos vários verticais também para essas novas soluções que a Alcatel Lucent Enterprise desenvolve e quer lançar no mercado. Basicamente é a minha função neste momento. Muito obrigada, Henrique. Temos também hoje connosco o João Gorgulho, do DDC Group. Muito bom dia, João, bem-vindo. Muito bom dia, Marta. Jorge, bom dia também aqui aos colegas de painel. E claro, sempre com um agradecimento especial a todos os que nos acompanham. Eu sou o João Gregulho, responsável pelo grupo DDC, Digital Data Communications em Portugal, e é o grupo que detém as marcas Conceptronic, a Equipe e a Level One. A Level One será e terá hoje aqui um maior foco nesta live com uma perspectiva prática. Muito obrigada, João. Temos hoje também connosco o Nuno Barbosa, da HPE Aruba Networking. Muito bom dia, Nuno, bem-vindo. Bom dia a todos. Agradecer aqui o convite. É a minha primeira vez aqui num modelo destes, por isso peço que tenham aqui um bocadinho de paciência também, aqui do vosso lado. O meu nome é Nuno Barbosa, para quem não me conhece, eu sou comercial na área de networking dentro da HPE, Aruba, e estou aqui para ajudar a conhecer um bocadinho melhor a nossa oferta também. Muito Obrigado. obrigada, Nuno. Há de ser com certeza uma ótima estreia. Muito obrigada também por se ter juntado a nós. Temos também hoje connosco o Félix Frazão, da Orbcom. Muito bom dia, Félix, bem-vindo. Bom dia, Marta. Obrigado pelo convite. Queria também agradecer à Huawei por me ter convidado a participar aqui neste fórum. É a minha primeira vez. Para quem não me conhece, sou o Félix Frazão, responsável técnico na área sul da Orbcom. A minha função na Orbcom passa por ajudar o crescimento das equipas e promover, portanto, a boa parte da relação técnica que as equipas têm com o cliente e do delivery da solução. Muito obrigada, Félix. E aqui também temos exatamente dois estreantes hoje aqui na nossa mesa para darem também o seu contributo. E por fim, mas não menos importante, temos também a Zscaler aqui com Manfred Ferreira. Muito bom dia, Manfred, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os palestrantes que hoje estão aqui. Muito agradecido mais uma vez por este convite. Portanto, eu sou Manfred Ferreira, estou no mercado há mais de 25 anos em cibersegurança. Para alguns, como se diz, há um cento. E,
Portanto, a Zscaler é um líder em SASE e Zero Trust no mercado. Está na Gartner há 13 anos. Em Portugal já tem presença há 10 anos e arrancámos no ano passado com presença física através de mim como sales executivo para o mercado e território português. Muito agradecido. Obrigada, nós, Manfred. Apresentações feitas, Jorge. Acho que vamos arrancar para a primeira pergunta. Vamos ao primeiro tópico, exatamente. Vamos ao primeiro tópico, que é fazemos aqui um pouco a análise de como é que está o mercado. E como eu dizia na introdução, este é um mercado mesmo muito dinâmico, porque há muita transformação, e tem-se registado, como eu disse, variações muito significativas em relação ao volume global de vendas, por segmentos. Nós temos, por exemplo, no switching, nós temos tudo o que é de altíssima velocidade a crescer muito, isso pelo consumo dos data centers necessariamente, mas aquilo que é o standard de switching sofreu uma forte redução. Nós temos tudo o que é software defined também a crescer, ou seja, é um mercado que não só levou com a pandemia e foi talvez por causa da pandemia aquilo que mais se transformou, e de lá para cá muita coisa aconteceu e muitas tendências novas aconteceram. E eu queria exatamente perguntar ao Henrique Amar, da Alcatel Lucent Enterprise, a sua visão do que é que aconteceu, de o que é que está para acontecer em termos de mercado e de evolução tecnológica. Henrique? Obrigado, Jorge. Assim, na minha área e naquilo que eu tenho visto, é lógico que a parte do trabalho remoto transformou, também a mobilidade e a cloud transformaram aqui o mercado um pouco nos anos recentes. No entanto, tudo o resto continua a mexer e estamos a falar então dos data centers e das novas tendências das velocidades de crescerem dos 100 para os 400 gigas, hoje em dia já dar essa oferta. Não só também equipamentos para data center que assegurem o bom funcionamento, hoje em dia, de arquiteturas com inteligência artificial nesses data centers. Isso faz com que nós estejamos a modificar um pouco a nossa arquitetura dos nossos switches para data center, para que não haja perda de pacotes, porque o acesso mesmo a essa informação vai ter que ser feita de maneira diferente ao nível do nosso hardware, não pode ser através do Ethernet normal. Essa é uma parte. Existe aqui também uma tendência que cada vez é maior, e por isso a nossa aposta também na parte do manufacturing industrial, que é a convergência IT-OT, que está a acelerar e as redes estão a convergir, e isso, de alguma forma, dentro dos setores do manufacturing, transportation, energy utilities, está-nos a levar a ter que desenvolver novos equipamentos para a área industrial, mas que também funcionem com os equipamentos enterprise. Portanto, juntar os dois tipos de switches que funcionam neste IT e OT, uma plataforma centralizada e com as features de segurança, que vamos falar aqui em algumas, que existiam no enterprise, agora também no OT. Basicamente, estes são aqui os pontos que eu queria referenciar e podemos avançar, mas na parte networking é essa que eu estou a ver, fora os outros, que é as ferramentas de segurança, de ligação remota, etc., que os meus colegas irão falar e que, por acaso, eu estou a usar no meu PC. Muito obrigado, Henrique. Nuno Barbosa, da HP Aruba Networking. Nuno, este é mesmo um mercado dinâmico. Onde é que estamos? O que é que está a sentir? Que tecnologicamente as empresas estão a aderir mais? Qual é a vossa perspectiva a partir da HP Aruba? Nós realmente temos notado muito este tema do trabalho remoto e híbrido, não é? Que acaba por exigir aqui uma infraestrutura mais segura, com esta capacidade de adaptação e gestão centralizada, e eliminar aqui um bocadinho estas fronteiras físicas. Ou seja, nós sabemos perfeitamente que com a pandemia deixámos de trabalhar dentro do nosso forte, e o nosso forte era a nossa empresa. Nós chegávamos, ligávamos e conectávamos àquela rede segura, e precisamos agora cada vez mais umas redes que sejam cada vez mais ágeis e escaláveis, não é? Para suportar aqui este aumento também de dispositivos, aplicações em cloud e também estas políticas de segurança mais rigorosas. A Aruba tem sido pioneira nesta transformação. Nós oferecemos aqui soluções com uma plataforma da Aruba Central, que proporciona aqui uma gestão unificada, uma automação e uma análise preditiva, e todas estas tecnologias permitem à empresa antecipar aqui um bocadinho problemas, otimizar recursos e oferecer experiências digitais também mais eficientes.
Além disso, a solução de análise, as soluções de segurança, como o ClearPass, que é o nosso NAC, e a adoção aqui de modelos de Zero Trust e SASE, que vamos, se calhar, também falar um bocadinho mais à frente, permitem-nos detectar as ameaças e vulnerabilidades e antes que elas possam causar os impactos. Pronto, todas estas implementações de soluções com inteligência artificial e automação tornam as redes mais resilientes, seguras e adaptadas às necessidades atuais. Eu acho que, basicamente, em forma de resumo, a É evolução das essa a redes tem fotografia sido do marcada momento. por esta conectividade, segurança, integração e capacidades de avançada de análise e automação. Mas pronto, Muito é isto um obrigado. bocadinho a nossa perspectiva também. Muito obrigado. Agora mudando um bocadinho de ponto de vista, porque nós vamos falar agora a seguir com um parceiro, com o Orbcom, com o Félix Frazão. Você que está mais em contato com o cliente final, vocês têm uma ligação a um dos fabricantes, que é a Huawei. Como é que vocês estão a ver este mercado? O que é que os vossos clientes pedem? Como é que tem sido a evolução até agora? Onde é que você acha que vão estar as oportunidades? Obrigado, Jorge. Realmente, como disse, eu tenho uma percepção mais técnica, mais do lado do cliente, do modo de execução, delivery. Sentimos efetivamente que os clientes cada vez mais estão mais dispersos, mais distribuídos e têm uma necessidade de escalabilidade muito mais alargada que aquilo que era o antes Covid, que impulsionou todo este progresso. Junto ao Huawei temos soluções que nos permitem dar esta escalabilidade, conseguimos trazer mais valias, usamos ferramentas como o Cloud Campus, onde tiramos partido de políticas de segurança, NACs, onde também incluímos o Wi-Fi 7 e por fim o SD-WAN, onde podemos então interligar de forma global toda a parte da componente empresarial. Claro que isto tudo por si só não chega, a escalabilidade e distribuição exige um esforço técnico muito mais alargado e para isso as ferramentas têm que se adaptar em tempo real e têm que começar a ser mais automatizadas. As equipas de suporte são pequenas, não têm recursos suficientes para albergar tantos pedidos, portanto nós aproveitamos aqui esta solução e tentamos automatizar ao máximo, transformar o networking de forma que ele seja adaptativo e que nos facilite o trabalho. É esta a nossa função e que tentamos aqui interagir com os clientes dessa forma. Muito obrigado, Félix. Uh, João Gregulho, há uma base, as redes são uma base, digamos assim, essa é uma base on-prem, é uma base baseada em infraestrutura cabelada, é um pouco a canalização que está nas nossas paredes, é-nos invisível, mas ela é crítica, não é? E eu queria lhe perguntar como é que vocês que atuam nesta área, com o Level 1, como é que vocês veem os fundamentos da rede que acabam por ser realmente o que está on-prem e o que está instalado fisicamente? João? Sim, sim, Jorge. E respondendo aqui um bocadinho às duas perguntas, também um bocadinho à pergunta dos colegas e à última pergunta. Nos últimos anos, o networking e as redes empresariais passaram de uma infraestrutura funcional e invisível para uma componente central das estratégias de negócio, onde a transformação digital acelerou e o modelo do trabalho híbrido tornou a rede, eu diria, numa plataforma crítica. Eu gosto, e sabes, Jorge, eu gosto de usar aqui algumas analogias, e neste caso diria que esta plataforma crítica é como um sistema circulatório. Enquanto antes bastava garantir, né, que o sangue chegava a todos os pontos da rede, agora é necessário que chegue com a pressão certa, com o ritmo certo e com a total visibilidade do percurso. As redes deixaram de ser apenas canais de transporte de dados para se tornarem quase em ecossistemas vivos, um, com a capacidade talvez de adaptação, previsão de comportamentos, uma atuação mais proativa. E nós na DDC, com a Level 1, incorporamos estas exigências no desenvolvimento dos switches, com as gestões Layer 2, Layer 3, a segmentação avançada, os QoS, redundâncias, a gestão remota, a integração
com plataformas de monitorização. Um objetivo simples, é dar aos parceiros as ferramentas necessárias, e o Félix ainda há pouco deu um bocadinho a entender isso, para garantir uma experiência digital fluida, segura, fiável e com o mínimo de trabalho ou dores de cabeça possível. E ainda há a parte mais direta da pergunta. Apesar do crescimento da cloud e da virtualização, a infraestrutura on-premise, a infraestrutura local, continua a ser absolutamente essencial. É quase como querer correr aqui uma maratona, com um bom plano de treino, mas com os ténis rasgados, não é? Ou seja, a base física continua a determinar o sucesso. E depois a cabelagem certificada, os switches de alto desempenho, os pontos de acesso robustos, são a base sobre qual tudo vai funcionar. Resumindo, a cloud não substitui o físico, mas ela depende dele. Muito obrigado, João, por essa perspectiva. Marta, vamos para o segundo tópico. Vamos sim, senhora Jorge, obrigada. Tendo feito aqui também uma introdução e uma contextualização do estado também da arte e nível do panorama de networking, a verdade é que nós estamos cada vez mais conectados e há pouco falava-se da questão da pandemia que veio realmente trazer grandes mudanças a esta área, porque se hoje estamos seguros e garantimos redes seguras dentro do nosso escritório, quando vamos para casa ou quando até estamos mesmo num evento ou numa reunião fora das nossas instalações, às vezes a conversa já não é bem a mesma e não conseguimos, não temos a garantia de que essa segurança da rede exista. Dada esta introdução, eu começava por perguntar ao Manfredo Ferreira como é que é possível garantir precisamente esta segurança quando estamos a falar de uma rede com múltiplos pontos de acesso, utilizadores remotos e também em cloud, e de que forma é que também as arquiteturas Zero Trust e SASE atuam neste contexto e o seu papel que assumem neste contexto? Muito obrigado pela pergunta, excelente pergunta e desafio. Efetivamente, a Zscaler, ao nível do SASE e do Zero Trust, já disponibiliza toda a solução há mais de 15 anos. E, na realidade, o que faz é, a nível das organizações, transforma uma única política transversalmente onde esteja a aceder. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, quando está dentro da organização, tem uma política, que normalmente todas as organizações já trazem há muito tempo. Quando vai para outra região, para outra zona, para outro país, para outro meio, mesmo estamos a falar de contextos abertos do Wi-Fi, seja o que for, é assegurada a mesma política. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que toda a segurança que estava antes na organização agora passa a estar através da cloud totalmente presente, seja onde estiver, e através destes contextos assegura a segurança, seja ela acesso à aplicação, seja ela a navegação da internet. Um bocadinho mais ao detalhe. Portanto, dividido isto em duas partes, portanto, o Zero Trust e o SASE. O que é o Zero Trust? É a segurança dos acessos às aplicações. O que é que no início fizemos? Na realidade, assegurávamos que, primeiro, as pessoas estavam identificadas, que era algo que antigamente não existia, e, portanto, é unívoco, conseguimos identificar a pessoa, de onde vem, de que faz, que privilégios é que tem, aonde é que pode aceder. Depois de identificar isso e dar acesso às aplicações, foi o nosso primeiro nível de base, asseguramos isso transversalmente. Mas agora temos vindo a avançar ao longo dos anos, um bocadinho mais à frente. Eu venho também do mundo da segurança das aplicações, nos contextos do WAF. O que é que trouxemos na Zscaler? Essa mesma segurança, ou seja, não só assegurar que os utilizadores e colaboradores da empresa acedem de forma segura às aplicações, mas todos os parceiros que prestam serviço às organizações e clientes atuam exatamente da mesma forma, ou seja, acedem às aplicações, mas a organização tem um nível de segurança transversal através de componentes do WAF e OSP Top 10, de forma a assegurar que não existe riscos de dano nas aplicações e extração em sentido contrário dos dados das próprias aplicações. E, portanto, diminuímos desta forma drasticamente toda a componente de risco para os serviços e aplicações que disponibilizamos, sejam eles a clientes, parceiros e tudo mais. Para além disso, com a adoção do modelo de cloud híbrida, o que é que fizemos? Fazemos uma análise da postura de segurança. As coisas estão bem seguras, os acessos, os caminhos, as configurações. E, portanto, temos esses níveis, desde do OSP Top 10 até à postura de segurança, transversalmente em todas as aplicações.
Adicionalmente, adotamos também, através da aquisição de empresas que vimos fazendo ao longo dos anos, de uma componente de PAM, ou seja, nós chamamos de Privileged Remote Access, que não só assegura a segurança dos acessos às aplicações, mas também consegue gravar para as auditorias, para cumprir com os estándares, para verificar a análise pós-atuação de algo que tenha acontecido, desde um incidente até uma atualização do software e tudo mais. E dessa forma criamos aqui vários níveis de segurança adicionais para as organizações. Olhando um bocadinho para o SASE, que não é mais do que um Security Service Edge, ou seja, uma componente de segurança na navegação para a internet, temos exatamente as mesmas políticas transversais. O que é que isto quer dizer? Que as definições de políticas que associamos às pessoas e aos grupos são transversalmente, esteja também dentro da organização, noutro país ou noutro continente, o acesso à internet é assegurado por toda a encriptação das comunicações, que assegura que chega o acesso à cloud e da cloud vai navegar ao Office 365, aos shares, às aplicações web e tudo mais. O que é que acrescentamos aqui? Trouxemos a inteligência artificial para fazer uma triagem de Big Data, ou seja, correlacionar todos os dados de todos os nossos clientes. Temos mais de 50 milhões de clientes e, portanto, esses dados e correlação ajudam a diminuir o risco e a criar proteções preventivas nesse sentido. Depois avançamos com os nossos firewalls, já são todos 100% aplicacionais, e, portanto, conseguimos ir a um detalhe muito, muito profundo na configuração das políticas que as organizações adotam. Uma componente mais proativa a nível, por exemplo, dos serviços de DNS, ou seja, sites que já estão classificados como maliciosos, fraudulentos, campanhas de phishing, não permitimos os utilizadores logo preventivamente aceder e, portanto, o risco diminui drasticamente. Trouxemos componentes para as ameaças não conhecidas, normalmente tipicamente conhecidas como sandbox, com um alargamento de análise dos documentos, ou seja, escaneamos todos os documentos até uma dimensão de 50 megas, bastante diferenciado do mercado, que muitas vezes tem 10, 20 megas, e fazemos essa análise transversalmente. Trazemos também um Secure Web Gateway, que é um proxy com capacidade do URL filtering, anti-malware, que consegue enviar para os sandboxes também, que consegue determinar algo um bocadinho diferenciado do que era antigamente no mercado, que é definir o protocolo de comunicação. Estamos a falar um bocadinho mais técnico do HTTP 1.2 e 1.3, com o TLS, ou seja, reforçamos todas as políticas de forma a melhorar os canais de comunicação, de forma a reduzir o risco nessa componente. E depois trouxemos coisas complementares, como toda a componente de Data Loss Prevention para prevenir a extração, acesso, transmissão, retenção de dados nos equipamentos, seja telemóveis, seja PCs. Toda a parte proativa também de gestão de vulnerabilidades. Para quê? Mais uma vez, para diminuir o risco. Fazemos scans aos telemóveis, aos PCs, atualizamos os browsers, ou seja, damos indicações de forma a sermos proativos e reduzir completamente o risco. Esse risco também aplica-se a todas as contas privilegiadas, que muitas vezes são daí que as organizações sofrem de determinados ataques, como a extração dos dados, e nesse sentido controlamos e avaliamos o tipo de contas privilegiadas e conseguimos monitorizá-las de forma diferente e a correlacionar também com a inteligência artificial, de forma a ir de encontro com toda esta componente de um chapéu de um risco transversal. Para além disso, damos uma grande ajuda e tem vindo a caminhar todos os estándares e normas, como o DORA, o NIS2 agora, o IPA ao nível da parte da saúde, o GDPR, de forma a dar indicadores e proativos, de forma a que as políticas sejam ajustadas para as necessidades e contextos da organização ao nível transversal. Claro. E, portanto, o nosso leque alargou-se muito. Eu sei que aqui é muito vasto. Dei aqui só alguns 2 temas sobre SaaS e Zero Trust, mas realmente temos um leque muito grande e, portanto, com muitas oportunidades aqui também para os parceiros e um valor acrescentado também na parte, uma vez que agregamos todas estas componentes, também reduzimos os custos nesta transação e transformação digital.
Obrigada, Muito obrigada, obrigado. Manfred, também por esta fotografia daquelas que são as possibilidades da Zscaler também de ajudar os parceiros nesta questão. Fazia a mesma questão também ao Henrique Amaro. Na sua perspectiva, como é que conseguem garantir esta segurança nestes múltiplos pontos de acesso e também qual aqui a função do Zero Trust e do SASE, como é que a Alcatel Lucent Enterprise se posiciona aqui relativamente a este tema? Exato, eu acho que já seria aqui uma afronta ao painel eu falar um pouco de SaaS, porque foi tudo explicado aqui pelo Manfred. Não, à vontade, Henrique, por favor. Existentes, não é? Entre a cloud, a sede e as filiais, isto nos equipamentos que nós quando ligamos. Depois tudo o resto que ele falou, dos antivírus e comportamental. Agora, eu queria passar realmente, se calhar aqui a mais-valia na parte do Zero Trust, quando nos conectamos. E quando nos conectamos não são só PCs, nem laptops, nem os smartphones. São também os dispositivos, sensores e IoTs também, onde estes softwares não podem ser instalados para proteger. E aí tem que ser a rede. E estamos já a falar então de um Zero Trust na parte do switching, onde os problemas começam na rede. E é aí que nós depois entramos não confiar em nada, e então identificar e autenticar, e perante isso depois dar uma política baseada no perfil do utilizador, do dispositivo ou até do sensor, e no final segmentar, e mais a fundo o que nós fazemos, microsegmentar, que é criar depois políticas granulares daquilo que cada dispositivo ou utilizador pode ou não pode fazer, mesmo que esteja no mesmo segmento. E estamos a falar de empresas que podem estar a trabalhar em outsourcing numa empresa única em que eles acedem, mas cada um só acede aos seus equipamentos, vai fazer manutenção, independentemente de estar no mesmo switch. Portanto, essa segmentação é feita sem duplicar redes e é por aí. E depois a parte do post-connect, sempre que as pessoas já se autenticaram, o dispositivo já entrou, já recebeu a sua política, há que verificar. E aí a inteligência artificial entra com a parte do machine learning e a coleção de toda essa informação, não só na LAN, mas na wireless LAN, e aí a detecção de ataques, de mau funcionamento, de tráfego anómalo, tudo isso, isto falando a nível de segurança. Temos também equipamentos que conseguem ir ao nível 7, e estou a falar, que conseguem ir ao nível aplicacional, um switch, a fazer Deep Packet Inspection, e aí é um nível elevado de segurança que se dá. Portanto, estamos aqui já a falar de algo que o Zero Trust traz ao nível da infraestrutura, antes que o tráfego chegue à distribuição ou ao data center e corrompa ou roube informação. Portanto, é outro layer aqui que se adiciona ao SaaS. Obrigada, Henrique. Permita-me só aqui o comentário que nós, por ano, fazemos vários, todos os meses fazemos, tirando o mês de agosto, mas todos os meses fazemos live events e, de facto, a inteligência artificial tem sido dominante em qualquer tema, desde o data center, agora networking, business continuity. Efetivamente, a inteligência artificial está em todo o lado e com certeza que vamos continuar a debater vários temas dentro do IT e sempre com a presença crescente da inteligência artificial. Era só aqui um detalhe. Muito obrigada, Henrique. Ainda nesta questão também gostava de ouvir o Nuno Barbosa, porque na verdade a HP Aruba Networking tem aqui uma aposta forte também no SASE, na questão de SASE, e também gostava de ouvir aqui o Nuno sobre a questão das arquiteturas Zero Trust e SASE. Okay, obrigado. Basicamente, pronto, acho que já foi tudo dito aqui um bocadinho pelo Henrique e também pelo Manfred, mas eu queria aqui acrescentar que realmente nós vemos o Zero Trust um bocadinho como um modelo que percebe que nenhum dispositivo ou utilizador deve ter acesso automático aos recursos. Exige aqui sempre uma verificação contínua da entidade, da integridade e inclusive do contexto, não só às vezes do utilizador, mas também do dispositivo que está a ser ligado. Nós temos um conjunto de soluções, como o nosso NAC, como o Aruba ClearPass, para fazer esta gestão de acesso e autenticação e depois também a monitorização contínua. E também temos uma oferta neste tema do SASE, ou seja, nós não temos só a componente de SD-WAN, como tínhamos até há um tempo atrás, adquirimos recentemente uma empresa que é a Axis e que vem complementar a nossa oferta para podermos oferecer
podermos oferecer uma infraestrutura completa com a Aruba ou parte dela, ou seja, continuamos sempre com o tema de integrar parte de peças ou integrar uma solução na totalidade. O tema de Zero Trust e o tema de segurança para nós acaba por ser sempre muito relevante, desde o início, desde a fundação da Aruba, porque realmente tanto os nossos APs conseguem ter aqui uma mini firewall integrada, ou seja, sempre que compramos um AP Aruba, tem não diria uma firewall tradicional, mas uma stateful firewall que permite fazer web filtering e permite ter aqui uma gestão mais cuidada também a nível de segurança, mas também depois temos equipamentos como no data center, o CX10000, que vos permite ter 800 GB de firewall dentro do próprio data center e que permite fazer microsegmentação a nível das aplicações e a nível das próprias VMs ou mesmo de bare metal. Pronto. Eu acho que são aqui umas ofertas que são complementares e que permitem aos clientes crescer ou adicionar componentes de segurança para garantir este Zero Trust e complementar também a componente de ligações seguras à nossa infraestrutura. Nós sabemos que as VPNs são realmente inseguras e por isso termos os brokers de segurança como os nossos SSIs ligados às nossas appliances da SD-WAN e novamente, nós tentamos sempre ser o mais aberto possível e ser um bocadinho mais agnóstico para não fazermos lock-in diretamente ao cliente, mas pronto, parte aqui um bocadinho da nossa estratégia de tentar entrar nos nossos clientes, como é óbvio. Muito obrigada também, Nuno, pela partilha. Sei que às vezes há algumas questões que os colegas respondem logo mais no início, mas gostamos sempre de ouvir todos os contributos, porque aqui todos os contributos são importantes e importam também, não só para nós, mas também acredito para quem nos assiste. Jorge, passo-lhe a palavra, vamos para mais uma questão. Obrigado, Marta. E a próxima questão é sobre automação e visibilidade. E é uma área que particularmente me fascina o que é hoje em dia possível fazer. E pela minha experiência, e já estou a falar há algum tempo, seguramente, numa editora que na altura tinha cerca de 150 endpoints para ligar. A rede era uma coisa absolutamente opaca. Nunca se sabia onde é que estava a origem do problema. Havia sempre problemas todos os dias, diga-se de passagem, mas estamos a falar de uma tecnologia de há 30 anos. Obviamente as coisas evoluíram imenso. Há imensas soluções, excelentes soluções, tanto do lado da automação, como do lado de dar visibilidade ao que está a acontecer. E é sobre isso que eu queria desenvolver com o Félix Frazão da WorkCom, e queria perguntar de que forma que estas ferramentas de automação e gestão centralizada podem ser um diferencial para o cliente, para um parceiro como a WorkCom entregar ao cliente que mais valia tem e como é que se consegue garantir uma visibilidade ponta a ponta em ambientes que são cada vez mais heterogéneos e mais distribuídos. Félix? Obrigado pela introdução, Jorge. Efetivamente, este é o grande desafio da atualidade, a visibilidade e como é que podemos automatizar a nossa rotina do dia a dia. Aquela questão de termos dias marcados para ver peças específicas ou ter ações específicas, isso efetivamente tem que acabar. São rotinas que consomem muitas equipas dos clientes. É algo que a Orcom como parceiro, o Orcom como integrador e parceiro, denota e vê, e a nossa interação no cliente acaba por ajudar em automatizar pequenas ações que são feitas e deixar que a aplicação faça por eles, libertando assim a equipa para ver outros temas relativamente mais importantes do que estar a fazer algo tabulado no dia a dia. Isso é desmotivante para as equipas, o que também torna tudo isto muito, muito complexo. Portanto, aqui a automação e a visibilidade são temas muito importantes. A automação vem então retirar pequenas ações, vai retirar trabalho e peso às equipas. Sem dúvida alguma, que a automação sem a visibilidade também não faz nada, ok? Portanto, o primeiro ponto crucial é a visibilidade, é onde a Huawei portanto, se insere aqui num mercado bastante interessante, onde temos visibilidade ponta a ponta, portanto, desde o utilizador até o seu destino, e conseguimos perceber efetivamente como é que
qual foi o ponto, ou o ponto de questionamento, ou o ponto de falha, ou o ponto que mais falhou, e a própria solução, tendo esta informação, consegue, junto à inteligência artificial, que é um fator importantíssimo, criar soluções e expor essas soluções às equipas. Portanto, já cria aqui um trabalho, já traz aqui o que nós chamamos um troubleshooting, deixamos de ter um troubleshooting manual e temos um troubleshooting inicial feito, e que permite então realmente ao técnico perceber e à pessoa encarregue perceber se efetivamente é dali aquele problema, se efetivamente aquilo é verdade e se for, já tem soluções propostas para implementar. A solução da Huawei que trabalhamos com isto é o NCE Campus Insight, é uma solução que anda de mão dada com o NCE Campus. Quando eu digo que anda de mão dada, o NCE Campus aqui tem uma responsabilidade de automação, da execução de templates, portanto, o desafio de agora não só a parte de troubleshooting, também se parte pela parte da microsegmentação e da complexidade que as redes estão a ter no dia a dia. E esta complexidade numa equipa que não pode estar pendurada apenas numa pessoa ou em duas pessoas, porque só aquela pessoa é que conhece a rede, não, isso tem que acabar, nós temos que delegar estas tarefas e temos que ser mais abertos. Portanto, aqui a execução de templates minimiza o tempo de delivery das soluções e, por sua vez, com toda a parte de automação portanto, aplicações, configurar um switch ou configurar 1000 switches, isto já não é algo que tenhamos que fazer à mão. Portanto, a parte aqui dos templates vai-nos libertar imenso tempo, ok? E a inteligência artificial junto à sua visibilidade, portanto, todo este bolo junto acaba por trazer uma mais-valia a todos os clientes e, sem dúvida alguma, que entrarmos na solução ou sentirmos um utilizador com uma má experiência e esse utilizador ou o próprio técnico entrar na solução e perceber, ok, a má experiência é porque nós estamos aqui com congestionamento, temos que aplicar uma política QoS exatamente aqui e termos logo a política que temos que implementar com os fatores técnicos que temos que implementar é uma mais-valia, ok? Mesmo na parte que diz que estão ao SD-WAN, termos uma análise à própria ligação e perceber, ok, a nossa ligação já não está a ter a melhor interação, e essa própria inteligência artificial dar-nos logo esse input, portanto, ser preditiva ou ser proativa, no que diz respeito em apresentar logo esses resultados e dizer, olha, atenção, que esta ligação está com má ligação, portanto eu vou já balancear esta situação para dar prioridade às aplicações corporate da empresa. A Huawei já tem duas partes essenciais também aqui. Uma delas muito importante, relacionada não só com o Wi-Fi 7, mas com o Wi-Fi 6. Isto é uma solução onde tiramos proveito da inteligência artificial, onde efetivamente conseguimos perceber a experiência do utilizador e, ao perceber a experiência do utilizador na sua ligação via Wi-Fi, temos aqui uma projeção se é necessário calibrar os APs, se é necessário fazer algum roaming, se é necessário ter outro tipo de projeção. Portanto, isto aqui apoia e traz aquele trabalho que nós tínhamos e fazer um troubleshooting manual que demora tempo e que por vezes já iríamos resolver fora do tempo, portanto já iríamos ter uma experiência muito negativa por parte do utilizador. Tudo isto vem automatizar e a visibilidade é o seu ponto crucial para que a automação tenha um efeito. Muito obrigado, Félix. Sobre o mesmo tema, automação e visibilidade, eu passava a palavra ao Manfred Ferreira, mas Manfred, também queria introduzir aqui, queria a sua opinião sobre uma coisa, sobre um aspecto, que é o facto das redes serem a regra multivendor, ou seja, integram várias marcas. Aliás, em termos de segurança das redes, é uma prática que muitos recomendam, ter redes multivendor, porque caso aconteça algo que é destinado a um vendor específico, isso pode não afetar a restante rede, como uma forma de segmentação aí por vendor e não segmentação real da rede. Queria ouvir a sua opinião sobre isto tema. Muito obrigado, Jorge. Na realidade, eu pegava um bocadinho antes, que é o tema da visibilidade, antes de irmos às redes, e na realidade, eu já falo um bocadinho da visibilidade há, diria, 15 anos, que há sempre uma falsa sensação de que nós estamos a olhar para os dados e analítica que saem dessa informação das organizações e muitas vezes temos essa falsa sensação de que
temos tudo controlado, porque na realidade os dados e os outputs que vemos parecem controlados. E na realidade não temos a visibilidade total e tão detalhada como é necessário. A esse nível, nós, por exemplo, no Zero Trust, temos a análise do tráfego autenticado e não autenticado, e, portanto, conseguimos transversalmente analisar todo o tráfego. Ainda temos, adicionalmente, sondas com aplicações, digamos, falsas, para estimular que, se houver algum tipo de rastreio ou ataque, seja despoltado logo para uma automação. Dentro desse contexto e dentro da continuidade de negócio, onde temos transversalmente múltiplos vendors, desde routers, switches, ou seja, toda a camada de rede transversal, na realidade as organizações é que definem quais são as suas prioridades, e dentro desse contexto de continuidade de negócio, como é que conseguem reagir. Para nós, um bocadinho dentro deste contexto, somos um pouco agnósticos. A grande questão é ter a segurança de que existe conectividade, coisa que não aconteceu há pouco tempo, quando a energia foi abaixo, não é? E, portanto, tudo morreu. Mas não indo para esses extremos, desde que as redes consigam ser redundantes e que consigam ter uma capacidade de resposta, do lado das aplicações e dos serviços, são sempre assegurados transversalmente. Portanto, o impacto é muito reduzido nessas camadas. Só para estender um bocadinho isto mais um pouco à automação, para terem uma ideia, até agora já foram reportados 93 mil ameaças, e portanto não é só ter visibilidade e capacidade de resposta, ou seja, capacidade proativa, mas sim também ir um bocadinho para a detecção de anomalias, sejam anomalias de redes, sejam anomalias aplicacionais, fortuitas ou provocadas, mas também ter a capacidade de detectar e responder em tempos úteis. Ou seja, quanto é que é o tempo suficiente para retomar os serviços e a conectividade. Nessa parte nós transformamos isso um pouco em riscos, ameaças, que impactos é que têm e as prioridades. E damos essa visibilidade também às organizações para tomarem ações. Na realidade, acaba por ser isso transversalmente. Bem? Muito obrigado, Manfred, Nada. pela sua visão. Eu agora iria pedir aos nossos palestrantes para encurtar um pouquinho o tempo da resposta, para conseguirmos terminar na hora prevista. Sem pressão, Nuno. A pergunta vai para si, Nuno Barbosa, da HPE Aruba Networking. Automação e visibilidade, o que é de novo? Nós temos, realmente, nós temos aqui uma oferta para os nossos produtos, ok? E é um bocadinho transversal também a todas as empresas. Nós temos uma oferta denominada Aruba Central, onde, lá está, como foi dito aqui, é o nosso sistema de AI ou IA ou o que for, porque realmente se nós não tivermos, epá, estamos fora do mercado. Com a nossa gestão, com o componente da Aruba Central, nós conseguimos realmente ter visibilidade sobre os problemas que os clientes podem ter na sua rede, na sua conectividade. Eu tenho um cliente, eu gosto de dar sempre exemplos, mas tivemos um cliente que nos adjudicou uma solução na totalidade e adquiriu o Aruba Central, e ele diz que sempre que é o seu funcionário que trabalha, é o melhor funcionário que tem, trabalha 24 horas, não lhe pede aumentos, e nunca se queixa. Realmente, ele deu dois exemplos. Um deles foi o facto de terem muitos APs na zona da administração, que causavam muito ruído e causou ali uma primeira interação com o administrador, que disse: gastámos milhares de euros nesta solução, e isto não funciona. E eles rapidamente, com a Aruba Central, conseguiram perceber que tinham antenas a mais. E o outro foi um armazém que realmente um dos cabos estava danificado, e o que ele diz que demoraria uma semana acabou por demorar uma hora a identificar e meia hora a trocar. Okay? Eu acho que esses sistemas de automação é a ajuda e apoio que dão às entidades. Sem dúvida, sem dúvida. É fascinante estas novas funções, recentemente têm vindo a ser implementadas, de dar visibilidade onde é que os problemas estão em real time. Henrique Amaro, da ALE, Alcatel Lucent Enterprise. Henrique, a vossa visão sobre automação e visibilidade. Ok, em relação à parte da automação, quando temos heterogeneidade de soluções, aqui ao nível de LAN, por exemplo, isso acontece-nos muito.
E aí a resposta tem que ser um fábrico que consiga ser adaptável ao que já está instalado e ao protocolo que lá corre. E isso é que faz depois todo o automatismo para podermos ter vários fabricantes de switching e dar essa heterogeneidade. No nosso caso é o OmniFabric, que pode falar do Ethernet normal, IPMPLS, SPV ou IVPN, se estamos a falar nos data centers. Esse é hoje em dia a preocupação que temos que ter. As redes já existem, já não é tudo greenfield, já existe brownfield, e entrar e criar um fábrico que seja automático, consiga criar redundância, links alternativos e que se adapte também à configuração, desde a largura de banda, qualidade de serviço, que cada aplicação necessita. Depois é parte da instalação dos próprios equipamentos. Aqui já falar, está as templates, o Zero Touch, eu instalar um AP ou um conjunto de APs ou uns switches e automaticamente, através da cloud, serem configurados. Estamos a falar em grandes instalações, onde aí poupamos tempo à parte do grupo IT Manager e quem instala. Esse é um dos pontos. Depois a parte da ligação, desde os utilizadores aos dispositivos, se são desconhecidos, ir a um cloud bank, reconhecer se é um telefone, se é uma câmara, se é um dispositivo médico e aplicar a política. Isso tem que ser tudo automático hoje em dia. Não há equipa que dê resposta a tanta ligação de dispositivos, etc. Esse é outro ponto, com essas regras dinâmicas. Passando agora à parte de monitorização, o nosso Network Advisor, conseguimos então ver o que é que está correto e o que é que não está correto na rede. Tanto ao nível de falhas de configuração, que alguém se esqueceu, segurança, erros também detectados na cabelagem, isso tem que existir, e então o Network Advisor, através de coleção dos dados, machine learning, inteligência artificial, dá toda essa visibilidade e reação automática, se assim quisermos, como coleção de logs, etc. Isso ajuda muitas equipas a que não tenham que andar sempre, periodicamente, a ver. Depois, finalmente, temos a parte da visibilidade. E a visibilidade é muito importante ser centralizada. Isto é, eu poder ver e coletar toda esta informação de um ponto central, quer seja uma rede OT ou IT. Isso é fundamental. É essa a mais-valia que nós agora trazemos e vemos que é aquilo que as equipas de gestão estão a pedir. É esta automação, mas completamente integrada. Muito obrigado, Henrique. Marta, vamos passar para o quarto tópico. Vamos sim, vamos falar aqui de redes e da nova geração de aplicações e o papel que estas redes vão assumir nessas novas gerações, e começava precisamente pelo João Gregulho, com esta questão de qual o papel que as redes vão assumir nesta próxima geração de aplicações. Falávamos há pouco da IA generativa, um dos colegas de painel, aliás, acho que já mais do que um, na verdade, já introduziu também o tema, a questão da realidade aumentada, do edge computing, qual o papel das redes neste ecossistema e, por outro lado, nós temos frequentemente falado, e não é só na questão das redes, da questão das competências e dos talentos e dos perfis técnicos e do facto de faltar, de falhar muitas vezes, e penso que até há pouco o João também abordou esse tema logo na sua primeira abordagem. Como é que nós conseguimos recrutar aqui mais cérebros e mais competência técnica para lidar também com este segmento? Marta, sim, eu diria, indo um bocadinho à primeira questão, estamos a viver um salto tecnológico semelhante ao que foi a massificação da internet nos anos 2000, com a diferença que agora realmente falamos de AI em tudo, na verdade em tudo o que é digital, ou quase tudo. AI generativa, realidade aumentada, edge computing, e tudo isto existe, redes com uma latência mínima, uma capacidade de processamento na ponta, redundância local, distribuição de tráfego, com inteligência, ou seja, as redes vão deixar ou estão a deixar de ser meros condutores e passam a ser coprocessadores na experiência digital. A Level One e a DDC têm preparado isto com equipamentos como o XQS, switches com uplinks a 100 GB e capacidade para atuar em ambientes de elevado volume de dados, ideal para centros de dados híbridos. Mas
E agora um bocadinho à segunda pergunta, mas não tanto importante, não tão importante quanto os equipamentos, é o perfil de quem configura, quem gera, quem desenha, e como aqui foi falado várias vezes o termo arquitetura, porque acho que todos acabamos por usar esta palavra, e resumindo, vamos precisar de perfis híbridos entre as redes clássicas e as redes digitais, ou vou-lhe chamar rede digital mais. Um, e este técnico do futuro, será um arquiteto digital com domínio em segurança, scripting, cloud e até machine learning básico, de uma forma a poder dar resposta às necessidades, mesmo com toda a automação que aí vem, e como já vários colegas falaram, que vai facilitar e que facilita bastante a instalação e configuração das máquinas. Claro, mas essa competência técnica é sempre necessária, não é? A automação não, com certeza que continuará a Não, depender desse não perfil resolve mais tudo. técnico. Exatamente. Muito obrigada pelo contributo, João. Aqui nesta questão também gostava ainda de ouvir o Manfredo Ferreira, aqui a perspectiva por parte da Zscaler, de como é que as redes vão atuar e que papel é que vão assumir aqui perante esta nova geração de aplicações. Nova geração que na verdade já cá está. Já Já cá está há chegou. muito tempo, é verdade. É um facto, é um facto. Na realidade, há uns bons anos, fizemos uma transição para as aplicações em Web 2.0 e isso veio abrir um leque muito grande a nível de experiência digital e da visualização interativa, até de, na prática, os utilizadores e colaboradores terem tablets que interagem e, de acordo com as necessidades, faz, por exemplo, uma transformação a 3D de determinados ambientes em fabriz e construção dentro do contexto de IoT. Por isso, do nosso lado da Zscaler, o que nós fizemos foi alargar toda esta componente de segurança para também os ambientes de IoT através da segregação das redes, ou seja, conseguimos baixar as comunicações até 1 para 1, e daí vemos todo o tráfego e o fluxo e as necessidades até do negócio e toda essa componente, e alargamos também para as agências e sucursais até as redes Wi-Fi. O que é que acontecia muito antigamente? As redes do Wi-Fi, para quem chegava ou visitava ou era um consultor, na realidade acedia diretamente à internet sem qualquer segurança ou seguranças mínimas, digamos assim. Neste momento acabamos por alargar isso e mesmo os utilizadores autenticados ou não autenticados através destes ambientes fabris e equipamentos como impressoras, câmaras e tudo mais, passam a estar inspecionados e passam a estar assegurados toda a sua segurança, de forma a estarem preparados para toda esta geração que se avizinha e que está a acelerar rapidamente para todas estas componentes. Muito obrigada, Manfred. Passo agora a palavra ao Jorge, vamos falar de desafios. De desafios na integração, Marta. E na verdade é isso que importa a um parceiro. É isso que lhe pode dar também competitividade na hora de apresentar uma proposta. Quais são os problemas que ele vai ter na integração de múltiplas soluções das redes já existentes, redes legacy, muitas vezes de equipamentos já até desatualizados. E eu perguntava ao Nuno Barbosa, da HP Enterprise Urban Networking, perguntava ao Nuno quais são os maiores desafios na hora de um parceiro integrar múltiplas soluções num projeto de uma rede empresarial. Obrigado, Jorge. Basicamente, um dos maiores desafios nesta integração é realmente esta compatibilidade e esta interoperabilidade entre equipamentos. Cada fabricante tem realmente as suas próprias implementações, protocolos, tecnologias, às vezes os nomes também, não é? Que nos confundem. Muitas vezes, nós gostamos muito de empresas norte-americanas gostam muito de inventar acrónimos e acho que às vezes é muito interessante também ver esta parte. Mas toda esta componente acaba por ser de alguma forma crítica. Nós temos aqui eu diria aqui faz parte um bocadinho da gênese da Aruba, ok? É garantir que realmente nós estamos sempre a desenvolver produtos dentro dos estándares de mercado, ok? Nós não queremos ter uma solução proprietária, como é óbvio, temos sempre equipamento que vai funcionar de uma forma, um bocadinho como a parte da gestão centralizada através do Aruba Central vai sempre funcionar melhor com equipamentos que sejam Aruba, não é? E por isso não temos outra forma de o fazer,
mas nós queremos ser, nós conseguimos montar a rede um bocadinho como um puzzle, ou seja, nós podemos ter perfeitamente APs Aruba a funcionar com switches de outro fabricante qualquer, como conseguimos ter também os nossos switches a trabalhar com os outros APs. A componente da SD-WAN, por exemplo, também integra com qualquer um dos SSIs que existem no mercado. E tentamos sempre dar essa possibilidade, não só aos nossos clientes, de, de realmente não terem um lock-in total a um fabricante, porque estão a utilizar equipamento que sabem que é standard de mercado e que conseguem ser gerido e configurado também com uma linha de comando, onde se calhar um nome muda uma vírgula ou muda uma palavra, mas continuamos todos dentro do mesmo significado. E é aí que nós tentamos, pelo menos, agir e atuar. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. João Grulho, da DC Group, os desafios na hora de integrar um novo projeto. A integração de soluções diferentes, de diferentes fabricantes, é num só projeto, continua a ser, e acho que ainda vai continuar durante algum tempo, dos maiores desafios dos integradores. É como tentar quase montar aqui uma banda com músicos que nunca tocaram juntos. E o que acontece é que realmente a interoperabilidade é muitas vezes sacrificada em nome da inovação, e isto gera algumas ineficiências. Nós na Level One trabalhamos com base em standards abertos, os I3Es, SNMPs, os ClickMoons, as compatibilidades com protocolos de gestão de terceiros. É precisamente para facilitar essa integração, e o integrador precisa da flexibilidade e o cliente da estabilidade. O nosso propósito neste ponto é trabalhar para oferecer ambos, mas é realmente sempre aqui o grande desafio, um, e entre marcas é o maior desafio. Muito obrigado. Bem, e agora vamos ouvir o Félix Frazão, que ele é que tem mesmo que resolver o problema com os fabricantes de Limpoi. Félix. Sempre os desgraçados, os técnicos são sempre os desgraçados. Efetivamente é um desafio e, na minha humilde opinião, é um desafio que vai continuar. A falar com clientes, sentimos esta necessidade do cliente também não ter apenas uma única solução uniforme e de um único fabricante, até mesmo por gestão de vulnerabilidades ou algo do género. Se existir uma vulnerabilidade, pode estar em todos os equipamentos e, por sua vez, causa um impacto enorme na sua rede. E isto, para mim, vai ser um desafio que vai ser contínuo. A aposta aqui no Huawei vive um pouco porque a Huawei tem trabalhado para minimizar esta fricção com esta ligação entre fabricantes, desde os protocolos standard, como aqui já falado pelos meus colegas de fórum, e também com as APIs abertas para facilitar aqui a parte que também já foi comentada em pontos anteriores. Portanto, aqui o intuito é tentar coexistir, e estas soluções de todos os fabricantes certamente irão ter o mesmo keep in mind de tentar coexistir com todos eles, sendo que, claro, o cenário melhor é ter um fabricante para toda a solução, o que para clientes, para já não é a solução viável. Sim. Imagino para a maior parte dos clientes que isso não seja a solução viável. Muito obrigado, Félix. Marta, vamos para o próximo tópico, vamos olhar para o futuro. Exatamente, falar sobre tendências, ainda que nós estejamos a experienciar uma era em que o que é tendência hoje já não é tendência amanhã, ou as tendências mudam a uma velocidade incrível, então no mundo da tecnologia temos percepcionado isso bastante bem. Mas de qualquer das formas, gostamos sempre de perceber o que é que aí está ao virar da esquina, o que é que poderá moldar aqui esta área de networking. E começava precisamente por perguntar ao Manfredo Ferreira, na sua perspectiva, quais são as tendências que já se estão a verificar e que estão aos poucos a moldar talvez já o presente e também o futuro a curto prazo. E aqui até alongando um pouco mais, como é que percepcionam as redes empresariais até já em 2030? Porque na verdade só faltam 5 anos. Isto passa num É instante. verdade. É verdade, é verdade. E na realidade esta dinâmica é cada vez mais rápida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, para Portugal, estamos
integrados na Europa e acaba por refletir um bocadinho mais tarde as coisas. Chega o SD-WAN, mas na realidade já se fala no mercado que o SD-WAN vai acabar em 2027, 2028, que é uma proximidade muito rápida se pensarmos a nível temporal. E, portanto, estas tendências tecnológicas têm um grande impacto na decisão das organizações e dos parceiros onde apostar e como fazer esta transformação e suporte. Um dos grandes motores também que vai por aí é toda esta obrigatoriedade do cumprimento das normas e standards que empurra isto para toda a parte das políticas, das tecnologias e tudo mais. Como o cumprimento agora da NIS 2 que vai trazer grandes impactos, se quisermos cumprir todos os controles e tudo o que está implícito aí, toda esta componente de extensão do DORA, que também a nível de continuidade de negócio tem um grande impacto devido aos tempos de resposta intrínsecos. Também a continuidade um bocadinho do PCI DSS e do IPA, que foi algo que em Portugal verificámos que teve muito impacto com dano à extração de informações nas organizações e, portanto, não é só esta componente das tendências da inteligência artificial, é a velocidade que estamos a detectar destas transformações todas e como é que conseguimos reagir quando os parceiros estão a apostar em determinadas tendências e tecnologias, quando as organizações querem apostar em estabilidade e, portanto, fazem uma transformação grande, pelo menos a 3, 5 anos, e vêm estas tendências todas um bocadinho aqui a trote a fazer esta mudança e reflexão novamente. Do lado da Zscaler, o que nós temos vindo a oferecer não é só estender as redes, mas sim garantir a segurança e reduzir o risco através da conectividade de dentro para fora, não sendo visíveis e nem acessíveis às aplicações e serviços. E desta forma damos um bocadinho um passo mais em frente de toda esta velocidade e decadência das organizações. Obrigada, Manfred. Efetivamente, esse ponto é bastante interessante porque os parceiros veem-se abraços depois de um investimento, nova tecnologia sempre a correr e pronto, claro que os fabricantes fazem o seu trabalho e os parceiros também querem fazer o seu trabalho, mas é efetivamente um cenário complexo. Muito obrigada, Manfred. Nesta questão também gostava de ouvir aqui o Henrique, a sua perspectiva. Aqui quais as tendências que estão a observar no mercado e para onde é que vão caminhar as redes empresariais? A nível tecnológico e novas tecnologias que estão já a aparecer e que vão expandir, podemos falar do Wi-Fi 7 e aí já está a ser cada vez mais pedido dentro da nossa organização, dentro da nossa oferta estelar de Wireless LAN, essa tecnologia. Portanto, é algo que está a ser uma grande aposta. Claro que continua a pedir também 6E, mas é interessante ver isso. Depois existe aqui a parte do Private 5G, que nos está a aparecer para certo tipo de soluções de saúde, indústria, utilities. São pequenas soluções em que estão cada vez mais também a pedir-nos essa solução. Claro, o switching de alta performance de LAN para data center, lossless, packet, com esse tipo de tecnologias para que possa funcionar aí a inteligência artificial sem perda de pacotes. Isso é algo que os fabricantes têm que transformar o fabrico da sua arquitetura de switching e migrar para este tipo de arquitetura. Nós já o estamos a fazer também. Depois vem a inteligência artificial, o iHops e toda estas ferramentas que ajudam a detectar, mas também a corrigir automaticamente os problemas da rede, isso com o Network Advisor, e isto começa então aqui a ajuda aos parceiros que nos estão a ouvir, as várias ferramentas, também os bots inteligentes na ajuda de criação de configurações, de tirar dúvidas, de fazer perguntas se aquela situação já ocorreu noutros clientes com acesso ao TAC. Isto é uma realidade. Este apoio aos parceiros, através destes bots inteligentes que os fabricantes dão para que seja mais fácil a configuração, a detecção, a aprendizagem e até configurar a nível comercial que switch e que cabos e que SFPs eu tenho que encomendar para ter este tipo de rede. Isso é algo que também já está no início.
e pronto, e acho que é bastante útil para eles. Depois existe a componente da manutenção, e que é muito esquecida. Muitas vezes é feita em papel. Nós, com a nossa ferramenta, que conseguimos ajudar os parceiros, e é isto que é a tendência na parte dos serviços de, de apoio, verificar os firmwares, se estão update, são corretos, se as configurações estão bem feitas e, de alguma forma, dar essa alarmística não só ao cliente, mas também ao parceiro, se necessita ou não de contratos de manutenção adequados. Depois, a parte final, que é algo que nós estamos a fazer e também já existem noutras áreas, o Digital Twin, portanto, não ser intrusivo na rede, nós testarmos a configuração que vamos pôr na rede, verificar num universo paralelo se ela funciona, se não vai ter impacto, depois testada, sim, passamos para a rede e vamos lá, a configuração. Tudo isto está a ser algo que está a ser desenvolvido e está a aparecer, e às vezes são coisas que não têm muito a ver com outras, mas é trazer a automação e a simplicidade para quem instala as redes hoje em dia, os nossos parceiros, mas também o cliente, para quem as usa dia a dia. Muito obrigada pela mensagem deixada, Henrique. Passava agora a palavra ao Félix, que é a melhor pessoa aqui do painel, precisamente para falar das dores que há pouco aqui o Manfred referia, da questão de um dia é uma coisa, outro dia é outra, e os parceiros andam aqui um bocadinho de um lado para o outro a tentar apanhar bolas, permitam uma expressão, mas também gostava de saber como é que vê em perspectiva há esta necessidade de atualização constante, mas o que é que, na vossa perspectiva, quais são as tendências que aí vão, que aí vêm, perdão, e que vocês próprios estão a apostar? As tendências são claras. O SD-WAN, o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7, inteligência artificial, o 5G privado, como aqui falado, são efetivamente as tendências que vão estar agora na popularidade atual do mercado. Sem dúvida alguma, agora que todos os clientes pretendem atingir estas novas tendências e querem perceber como é que estas tendências funcionam. A Huawei, sendo um fabricante envolvido nestas áreas, eu também o considero como um pilar da inovação face a estas áreas. E tentamos adaptar tudo para que se consiga chegar a estes pontos, mas efetivamente considero que em 2030 é que vou ver efetivamente o trabalho das tendências que agora sofremos, ok? Portanto, ainda aqui um pouco ainda há a questão de como é que prevemos que as redes empresariais se tornem em 2030. Para mim, eu gostava que tudo aquilo que nós falamos neste fórum se tornasse realidade, não é? Portanto, redes completamente autónomas e adaptativas, redes capazes de autoajustar-se a cargas, antecipar falhas, aplicar segurança em tempo real e até mesmo garantir experiências personalizadas ao utilizador. Isto sim, para mim, era o cenário das tendências que agora falamos e que agora todos os fabricantes tentam vender, não é? Portanto, aquela ideia, o sonho bonito, eu gostava de o ver concretizado e os próprios clientes gostavam de ver isto concretizado. E é esta a minha opinião sobre, sobre este tema, como técnico que sofro atualmente sobre isto. Quem sabe se em 2030 nós estamos aqui a realizar um fórum e a concretizar aquelas Exato. ideias de 2025. As mesmas pessoas a ver isto tudo concretizado. Exatamente, exatamente. Ainda sobre esta questão, aqui para fecharmos esta questão, também já ouvir o João Gorgulho, aqui os pensamentos sobre o que aí vem. Sim, todas estas tecnologias em convergência, SaaS, Wi-Fi 6, 7, as redes privadas, toda esta inteligência artificial na gestão da rede, elas na realidade já estão a moldar o presente, não é? E acho que vão ser a norma no futuro. Mas Marta, realmente há aqui um padrão comum. Cada uma delas procura tornar a rede mais segura, mais ágil e menos dependente da intervenção humana, como temos vindo a concluir aqui, e creio que todos os técnicos o querem. Em 2030, na realidade está muito próximo, imagina as redes empresariais como verdadeiros sistemas autónomos, e espero que a gente daqui a 5 anos esteja aqui a falar sobre isso, onde o tal arquiteto digital parou bem a base, mas vai ter que estar continuamente a atualizá-la, e essas redes vão ter a capacidade, sim, creio que sim, de autorreconfiguração, de diagnóstico preditivo, gestão inteligente do tráfego com base no contexto de uso. Isto já nem é futurologia, esta parte, alguns destes sistemas já existem, e com
Na realidade já existem, mas eu acredito que vai melhorar muito, porque isto está tudo a evoluir de uma maneira brutal. E tudo isto terá que ser suportado por hardware fiável e desenhado com base na realidade das empresas, e que nós, da parte do lado dos fabricantes, estamos sempre aqui a mencionar e a querer que isso realmente aconteça. E creio que assim será. Obrigada, João. E redes, se calhar, possivelmente anti-apagão. Quem sabe? Esperemos que sim. Dava jeito, dava jeito. Dava jeito. Jorge, vamos aqui para a nossa mensagem final. Passo-lhe a palavra. Muito bem, obrigado, Marta. Sim, é a mensagem final aos parceiros dos 4 fabricantes presentes. Eu depois vou pedir, em último lugar, ao Félix, que dê a visão do integrador da Orbcomm, neste caso. Mas agora vamos aos 4 fabricantes que estão aqui presentes. Desafios, oportunidades e competências que são necessárias neste mercado, por ser tão dinâmico, obriga a estar repetidamente a rever competências, a fazer certificações e so on. Eu começava pela Ale, Henrique. Henrique? Ok, então pela Ale, vou responder, e o nosso modelo é indireto, e por isso os nossos parceiros realmente são aquilo que nos fazem ser o que somos hoje. E contamos com eles no futuro, e para isso, os desafios que eles têm de cada vez mais terem novas tecnologias, novas soluções, terem que aprender, a nossa resposta, aliás já foi dada há pouco por mim, são as novas ferramentas que existem para o apoio, não só para o treino, o saber fazer, o saber antever, o poder ajudar também ao nível dos serviços, manutenção com os clientes, o testar sem ser intrusivo e criar novos serviços, mas também a parte de poder entrar de uma forma simples, aquilo que eles aprendiam também na parte da IT, poder entrar também na parte do OT, seja com a nossa ferramenta centralizada, com o Network Advisor, para centralmente poder gerir ambas as redes, poderem também entrar nesse mercado, até de videovigilância, com os nossos plugins que funcionam com os gestores de câmaras, e isto é muito importante, trazer essas ferramentas que simplificam também a sua operação, porque estamos a falar de escalabilidade e estamos a falar de já diferentes tecnologias que muitas vezes se torna quase impossível um parceiro poder gerir, e instalar e vender sem crescer a equipa. Cabe a nós, fabricantes, ajudá-los também com os bots, AI, Digital Twins, a ajudar a ter um sucesso e também ampliar o negócio. Estamos aqui para isso e é a nossa tendência. Muito obrigado, Henrique Amaro, da Alcatel Lucent Enterprise. Eu passava agora a palavra à DDC Group para a Level One, João Grulho. Aos nossos parceiros, deixo uma mensagem clara. Estamos realmente a construir o futuro, e é nos bastidores que o palco ganha vida, não é? E as redes são esse bastidor silencioso. Nós no grupo DDC, com a marca Equipe, com Setronic e Level One, estamos ao vosso lado para terem acesso a soluções sólidas, a suporte técnico próximo e uma equipa focada em criar aqui um valor real. Este é o momento em que, para se diferenciarem, para liderarem a transformação, para não venderem apenas equipamentos, mas para entregarem continuidade, segurança, inteligência. E a tecnologia muda, mas a confiança constrói-se. E era essa a mensagem que queria deixar, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, João. Da HP Iruba, Nuno Barbosa, a mensagem aos vossos parceiros. Nós realmente nós só somos quem somos realmente por causa dos nossos parceiros, ok? Sabemos que existe aqui vários desafios, um deles é manter atualizado neste mercado com rápida evolução, e é aí que nós, com os nossos recursos locais da Aruba, fazemos um bocadinho a diferença. Nós temos pessoas para fazer a formação, nós temos muita presença em Portugal, temos suporte técnico especializado, damos esta formação contínua e temos estas soluções que são altamente adaptadas. Nós também temos, e acho que é aqui importante também reforçar, um programa de canal forte, ok? Com diversos incentivos atrativos e diferenciadores que variam conforme também o grau de especialização dos nossos parceiros. Por isso, deste modo, recompensamos o esforço e a formação, estimulando uma atuação mais rápida e especializada e de alto valor acrescentado. Podem contar sempre connosco,
nesta área para evoluir, inovar e liderar neste mercado de redes empresariais. Ok? Muito Obrigado. obrigado. Obrigado pelas suas palavras. E por último, mas isso, Keller, Manfred. Muito obrigado. Por isso a nossa mensagem é um bocadinho redutora, mas na realidade a Zscaler é a empresa que mais revoluciona e impulsiona o mercado digital. Para os nossos clientes, vai um alerta. Na realidade, no momento de decidir que soluções é que vão adotar, não se esqueçam primeiro de comparar não só adotar o SaaS e o Zero Trust, mas ver que funcionalidades e capacidades é que trazem aí, até inclusive no DLP, de um ponto de vista também de continuidade e garantia de inovação e lideração nessa componente. Para os nossos parceiros, existem aqui múltiplas oportunidades, até de transformar as organizações e adotarem todas estas componentes mais seguras. Contamos com o Westcon, que é o nosso distribuidor, que faz uma extensão a nível de formação e capacitação a todos os parceiros e clientes. Eles próprios também têm laboratórios nossos com as nossas soluções que podem disponibilizar aos parceiros e clientes para experimentarem. Isso é uma grande vantagem. Também temos parceiros para toda a componente de consultoria e auditorias, que faz uma extensão também de todas as normas e standards que são requisitados agora para ver o gap analysis e, na realidade, aportar valor, não só do ponto de vista tecnológico e da adoção, mas sim das necessidades reais dos clientes. E, portanto, contamos com esta densidade de parceiros que fazem aqui uma grande diferença no mercado e reduzem os tempos de reação e de transformação digital, para que não haja aqui a sensação de que nunca mais se acaba nestes projetos, como se diz hoje em dia. Nós somos extremamente ágeis nesta parte da transformação e de todas as componentes, está bem? Por isso é esta a minha mensagem. Muito obrigado pelo convite Muito hoje, obrigado, nós, Jorge Manfred. e Muito Marta, obrigado. e todos os restantes palestrantes. Muito Agradecido. obrigado. Eu agora ia pedir ao Félix um outro exercício, não é? Como responsável técnico do integrador. O que é que você gostava de ver do lado dos vendors, do lado das marcas? Exatamente, um baralho fora da carta, uma carta fora do baralho, neste caso, não Não, de é? forma alguma, uma perspectiva muito interessante sobre este tópico. Félix? Sem dúvida alguma que todos os esforços que os fabricantes têm, desde a execução de canais de formação, de comunicação, é bastante importante na relação entre parceiro e fabricante. Todas as formações providenciadas, workshops, é tudo bastante importante, mas considero que a parte mais crucial acaba por ser a aproximação informal entre parceiro e fabricante. O facto de quando um parceiro vai abordar um fabricante é porque efetivamente ainda tem dificuldades em abordar o tema, desde um desenho de uma arquitetura, entender um pouco o produto porque ainda não o trabalhou tão bem ou porque ainda não teve um projeto que envolvesse esse produto, e efetivamente uma relação não tanto formal ajuda a tirar aquele peso e aquela, vamos dizer, a obrigação ou a possibilidade de falhar dos ombros da equipa. Portanto, a minha mensagem aqui seria criar relações, criar relações mesmo com a equipa técnica, não só com a equipa comercial e de pré-venda, porque aqui neste âmbito entre fabricante acaba por morrer um pouco no comercial e no pré-venda, sendo que depois, efetivamente, a equipa técnica, a equipa que vai estar no terreno, a equipa que vai lidar com o cliente, a equipa que vai trazer mais negócio para todos os fabricantes, normalmente costuma ser a parte técnica, a equipa que ouve, que é o espião dentro do cliente, que sabe que pode existir outra oportunidade. Efetivamente, esta relação informal acaba por ser muito importante e as próprias pessoas sentem que existe ali um contacto que podem ligar e conseguir escalar um tema de forma, vamos dizer, pela porta do cavalo, não sendo que ele não tenha que ser oficializado, mas acaba por ser um conforto quando estamos no terreno, integradores. A aproximação é para si, a É um ponto proximidade é para si crucial. um ponto crucial. Muito obrigado pela sua perspectiva, Félix. Agradeço a todos, agradeço aos nossos leitores que nos seguiram, agradeço aos nossos convidados que trouxeram estes contributos muito valiosos para nós fazermos agora a reportagem deste fórum. E ela será publicada no IT Channel, a edição de julho, incluindo o seu vídeo. De Que fica junho, depois peço desculpa, Jorge, junho. de junho NH, já.
Já NH, estou um mês New. à frente. Exatamente. Obrigado, Marta. Já estou um mês à Chegamos frente. no instante a julho também, é verdade. Certeza absoluta. Ela estará na versão digital, eu creio que no dia 12 de junho, portanto, antes do feriado municipal de Lisboa, e depois na edição física, uma semana depois, a próxima. Muito obrigado a todos e até um próximo fórum.